Amigo compañero Luis Carlos Fadel de Vasconcelos, conocido y famoso en toda América Latina como Fadel. ¿Mm? Para nosotros es Fadel. Cuando llegamos a los 40 comenzamos. Falta poquito. Bueno, les voy anticipando que con Fadel la clase y todos sus encuentros básicamente son encuentros dialogados, de diálogo con quienes se nuclean alrededor de él para escuchar, para conversar, para enriquecernos con todo el conocimiento, la experiencia y la afectividad que tiene Fadel. Fadel. No sé si quiere que ya empiece a hablar sobre sus virtudes, Fadel, o sobre lo que lo ha hecho famoso en América Latina, que bueno, son sus virtudes, envidiadas por muchos de nosotros, pero son sus virtudes realmente. Ya he contado, Fadel, en el día de ayer de qué manera usted, de qué manera tan revolucionaria y disruptiva de verdad rindió su tesis de doctorado ahí en Río de Janeiro, ¿eh? Que ha ido acompañado del guitarrista y que compuso una tesis en formato de ópera o la presentó en formato al estilo de la ópera do Malandro. Bueno, para todos los que hoy nos acompañan, todos los alumnos, los amigos que se han acercado a esta convocatoria abierta que desde la carrera de Medicina del Trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario hemos hecho, para los que nos acompañan desde San Luis como Ernesto, Silvia como desde Salta, forman parte de la carrera, quienes se puedan ir sumando también desde otros países, como ocurrió en el día de ayer, con los amigos de Colombia, de Brasil, y como los amigos, como le contaba a Fadel, antes que ustedes ingresen, tenemos la suerte de contar con colegas de distintos puntos del país, lo cual también nos pone sumamente contentos. Bueno, con el doctor Luis Carlos Fadel de Vasconcelos nos une una hermandad que se fue haciendo y construyendo desde el año 1991, que nos vimos por primera vez en la ciudad de Córdoba, junto con Fátima, en uno de los primeros congresos de la Sociedad de Salud Pública acá en Argentina. Y luego hemos transitado a lo largo y a lo ancho de este continente latinoamericano, enlazando también compañeros, afecto y pensamiento a lo largo de todos estos años de manera inquebrantable. Fadel es médico, es especialista en medicina del trabajo, tiene un magíster y un doctorado que también en salud colectiva. Ha transitado por muchas instituciones brasileras de relevancia, la Fundación Osvaldo Fiocruz, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, tanto en su estado de Río de Janeiro como a nivel nacional. Pero creo que Fadel, además de todos sus títulos
académico y los espacios en los cuales pasó construyendo y dejando conocimiento importante. Hay hay un manual de salud de los trabajadores, de la reglamentación y demás, publicado allá por los años 90, Fadel, desde el Ministerio de Trabajo, que es un compendio de legislación y, y técnico y conceptual, que es una herramienta muy importante, tiene mucha vigencia. Pero les decía que Fadil, además de eso, es un gran comunicador, es una persona, es un formador de formadores, tanto a nivel de dirigentes sindicales como a nivel académico, como a nivel de dirigentes barriales, de todas las personas que luchan y trabajan por un mundo más igualitario y más justo, y siempre antepone la afectividad, todo lo que él conoce y esa forma de brindarse. O sea que ustedes hoy van a tener la oportunidad de conocer, lamentablemente a través de esta forma virtual, pero muy pronto también lo tendremos acá por Rosario sin ninguna duda, o antes de fin de año o al comienzo, o sea, antes que empiece nuevamente el frío, porque Fadel vive en Río de Janeiro y les cuento una infidencia. Fadel vive en Río de Janeiro, a una cuadra de la avenida Copacabana, pero cuando necesita un lugar de exilio, elige Rosario. Tanto por cualquier razón, elige exiliarse en la ciudad de Rosario y es siempre bienvenido y aceptado como un hermano que es y mimado en ese sentido. Entonces hoy van a tener ustedes el privilegio de escucharlo. Él me ha dicho que tiene una charla de aproximadamente una conversación inicial de 30 a 40 minutos y luego, como es el estilo de Fadel, se abre un diálogo y a medida que ustedes van colocando, van poniendo sus inquietudes, sus opiniones, Fadel irá respondiendo y iremos enhebrando también una clase que es una conversación y una construcción colectiva, porque si algo en estas décadas de estar junto a Fadel, si hemos aprendido es justamente esta cuestión de la construcción colectiva del conocimiento para una práctica transformadora. Fadel es uno de los referentes más importantes de la salud de los trabajadores desde el lado y la perspectiva de los trabajadores en toda América Latina. Así que bueno, yo no abundo más porque todo lo que yo siga diciendo sale del corazón y no del raciocinio. Y quiero que, además de lo que yo digo, se forme en ustedes el concepto de Fadel a través de Fadel. Fadel, todo suyo la clase. Tenemos ya 48 compañeros, seguramente se irán sumando algunos más. Adelante, lo escuchamos con atención. Bueno, con esas palabras tan amables, cariñosas, muy afectuosas, con mucho amor de nuestra hermandad. Jorge es un hermano, ¿eh? Nosotros nos tratamos por hermanos hace mucho tiempo y tal vez sea mejor que yo no hable más nada porque puedo decepcionarlos con tantos elogios de Jorge. No, Pero nunca voy, decepciona, Fadel, nunca decepciona. pero voy a intentar. Então, buenas tardes ou buenas noches agora? Buenas tardes, né? Acá em Tardes, Brasil, tardes. sim. Muy alegre, feliz de estar acá con ustedes, colegas, né? Professores, médicos e meninos, meninas.
muito, me siento muy à vontade por estar aqui com vocês e como se eu estivesse aí presencialmente com Jorge e todos vocês. Mi tema é salud e trabalho como direito humano. Há uma premissa básica para pensarmos essa condição por algumas razões, mas a principal, a mais original, é considerar que a saúde, o trabalho e o direito são categorias centrais da vida, desde sempre. Desde sempre, para caminharmos a vida, temos que ter saúde, temos que trabalhar de modo a manter nossa saúde. E para isso, na história humana, o direito foi uma tentativa, lastimavelmente, hasta agora, infrutífera, que seria manter a relação saúde-trabalho sob a lógica de direito que garantizasse que as pessoas não morrissem, não enfermassem, não se acidentassem no trabalho. Estamos no século XXI e a história da relação saúde-trabalho é uma história trágica, dramática. Podemos dizer que a principal causa de mortalidade na história da humanidade são as questões de muerte e enfermidade causadas por el trabalho. Em Brasil, a questão é trágica, dramática, perversa. Nós, quando estamos dentro do mundo do trabalho, seja ele qual for o mundo do trabalho, que tipo de trabalho que estamos ubicados, trabalhando, enfim. Em qualquer tipo de trabalho, seja no setor primário da economia, no setor secundário, manufatureiro da economia, e agora, principalmente, talvez, o setor terciário de los serviços e de trabalho praticamente completamente abandonado do ponto de vista do direito. Então, quando falamos em saúde de los trabalhadores como direito humano, estamos falando de de certo modo, estamos falando de uma questão de enfoque novo, porque toda a construção do direito sobre a relação saúde-trabalho, principalmente com a Revolução Industrial, né? O início do século XIX, todo esse aparato do direito foi centrado em la legitimação da exploração do trabalho. Sabemos todos disso. Portanto, o direito que se construiu nesses dois siglos acerca do direito em la relação saúde-trabalho foi direito com interesse fundamentalmente de exploração da mão de obra, com a exploração, com as questões que nós todos sabemos, a forma como
o capitalismo industrial se configurou. Es curioso lembrar que el inicio de la regulación del trabajo en materia de salud en las primeras fábricas fueron una iniciativa del capitalismo industrial junto con el Parlamento inglés y después con los parlamentos europeus e americanos. A iniciativa dos trabalhadores de intentarem um direito que fosse mais abrangente e que realmente respeitasse a saúde das pessoas, sua dignidade, suas condições de trabalho e vida, seus familiares, enfim, todas as condições capazes de suprir uma vida digna. Os trabalhadores só começaram a lutar por isso muito tempo depois que nasce o primeiro direito do trabalho na Revolução Industrial. Estamos falando de uma lei de 1802, que é considerada a primeira lei que regulamenta a relação saúde-trabalho nas fábricas, e nessa época não havia sequer sindicatos, não havia representações sindicais, que só foram surgir na Inglaterra 30 anos depois da primeira lei. Portanto, é necessário termos em conta que o direito que regulamenta a saúde e o trabalho é uma invenção totalmente manipulada, equivocada, porque não garante a saúde, e totalmente manipulada por o poder político com o poder econômico. E essa configuração que podemos dizer de evolução do direito do trabalho é uma configuração que cambia muito pouco. O cambio ao longo de los 2 siglos cambiaram muito pouco. E atualmente, incluso, estamos tendo um completo retrocesso desse direito que já é insuficiente. Nunca foi capaz, podemos dizer que na grande maioria dos países, com raríssimas exceções, né, nunca foi possível garantizar uma relação saúde-trabalho que pudiera conferir uma vida digna, um trabalho digno para os trabalhadores. Então, por que falamos de saúde dos trabalhadores como um direito humano? Porque o direito que vigora em los países, nossos países da América Latina, Brasil, Argentina e todos mais, incluso em países também do mundo em geral, são direitos que consideramos direitos de trabalho, direitos de trabalho. O direito de trabalho é um direito que o próprio nome já le denuncia. Não é um direito do trabalhador, é um direito do trabalho. E o direito do trabalho nasce e continua seguindo como um direito vinculado a um contrato, uma contratação entre quem compra e quem vende a força de trabalho. Ou seja, é um direito que por natureza, é um direito completamente desigual. Essa desigualdade
é praticamente impossível de se resolver enquanto considerarmos que o direito que rige a relação saúde-trabalho é um direito de contratual entre partes. Essa é uma questão importante. Allá de eso, temos também outros direitos que se aglutinam em torno desse direito do trabalho. O direito da Seguridade Social, direito previdenciário, que é um direito também muito flaco, muito frágil, em termos de conferir dignidade e condições dignas de vida. O próprio direito da saúde, como chamamos o direito sanitário, que em Brasil tivemos uma tentativa de tentar colocar o campo da saúde pública a partir da Constituição de 1988, quando ubicou na Constituição o direito a la salud es derecho de todos e dever del Estado brasileiro. Essa tentativa de colocar a saúde, incluso a saúde dos trabalhadores, como um direito e não mais vinculado a um contrato de trabalho, e sim a um contrato com o Estado garantizador de um direito mais amplo, lastimavelmente também não conseguimos avançar muito em relação a isso, porque temos corporações vinculadas a uma construção histórica que pensa, pesquisa e ensina que direito de saúde no trabalho é um direito de trabalho, incluso com uma participação muito importante do corporativismo da medicina do trabalho, da engenharia de segurança, pero principalmente das instituições responsáveis por essas políticas que vão fiscalizar esse direito do trabalho. Temos em Brasil, não sei como está em Argentina, mas temos em Brasil uma disputa de atuação do Estado brasileiro em que a saúde não consiga avançar tentando trabalhar com a perspectiva de saúde como direito. Há uma disputa feroz do corporativismo instalado no Ministério do Trabalho, que intenta impedir, incluso, a atuação do sistema de saúde brasileiro. Isso é um exemplo para ubicarmos a situação que não é muito simples. E por que direito humano? Bom, eu tenho acá uma síntese de 5 pontos para discutirmos em saúde dos trabalhadores como direito humano. O primeiro é a superação do direito que está ubicado em las políticas. Como eu falei, o direito de trabalho, que é completamente insuficiente e é desigual, e chega a ser, muitas vezes, ofensivo, opressivo e ofensivo. O direito previdenciário, que trata de los muertos, de los acidentados, de los enfermos del trabalho. Ou seja, é um direito completamente reparador, não tem nada que pueda se aproximar de conferir
de fato, uma condição de saúde no mundo de trabalho. O direito sanitário, que se praticamente se limita a recibir los muertos y los accidentados y los enfermos del mundo del trabajo, porque no tiene la posibilidad política y la capacidad de vigilancia del mundo del trabajo. La vigilancia, como es la vigilancia sanitaria, la vigilancia del mundo de trabajo, es una prerrogativa que tiene lastro legal, constitucional, pero es impedido por varias razones de funcionar. Este incluso es el campo que yo actúo hace muchos años, ¿no? La vigilancia de la salud de los trabajadores, con muchas dificultades. Então, como já disso, temos outros direitos que intentam, de alguma forma, mirar o mundo do trabalho, como o direito ambiental, o direito econômico, o direito civil, o direito incluso criminal, pero são completamente insuficientes para garantizar um mundo de trabalho mais saudável. Nuestra Constitución habla la salud es un derecho de todos y nosotros achamos que la salud debe ser compreendida, nesse caso, la salud es un derecho humano de todos. ¿Y por qué humano? Porque salimos de la armadilha de um direito do trabalho, um direito previdenciário da seguridade, um direito sanitário que não dá conta da catástrofe do mundo do trabalho. E qual é nosso paradigma? Então, o primeiro ponto que eu coloco, bico aí para vocês, é a necessidade de superação do direito que está ubicado para mirar, enquanto Estado, enquanto política pública, mirar o mundo de trabalho. O segundo ponto é que temos hoje a necessidade de ampliar a representação simbólica dessa mirada, porque as corporações, tanto de los médicos, engenheiros, profissionais de saúde, e principalmente sindicalistas, representantes do movimento sindical, consideram que o direito do trabalho é suficiente para garantizar a saúde no trabalho. É um equívoco histórico de los movimentos sindicais. E aún mais que temos hoje um cenário global e, enfim, nossos países, de que o sindicalismo perde a força que já tuvo em algum momento e cada vez mais provavelmente terá menos força para lutar por uma justiça melhor, um direito de trabalho melhor e assim por diante. Então, essa representação simbólica, ela deve se dar com o câmbio de alguns pensamentos que temos. Por exemplo, uma que é muito grave e continua sendo uma espécie de líder da catástrofe é a culpabilização do trabalhador como o seu problema de saúde e a morte, enfim. Existe
enfim, uma ideia que está muito radicalizada de que os trabalhadores enfermam-se e morrem por conta, por culpa sua. Incluso em Brasil temos ainda uma, uma expressão muito corriqueira que se chama el ato inseguro del trabalhador, aquele ato que ele comete por quando se acidenta, quando se enferma, etc. A Argentina não deve ser muito diferente disso. Então, essa culpabilização do trabalhador no momento que cambiáramos a representação simbólica, talvez mude para um terceiro ponto que eu coloco acá também, e é a questão do direito humano que se ubica actualmente em los movimentos sociais, em geral. Los movimentos sociais que temos hoje na América Latina, em muitos países do mundo também, contra o racismo, as questões de gênero, a jubilação, o afastamento da mulher do mundo político, o conservadorismo de gênero também, a questão das pessoas com deficiência, a questão da homofobia, a questão dos indígenas, de los pueblos vulneráveis. Esses movimentos, eles atuam por justiça em cima de uma palavra de ordem, que é direito humano. Então, vou dar um exemplo para talvez compreender melhor. Se eu tenho uma atitude racista ou xenófoba, ou de violência de gênero dentro de um estabelecimento de trabalho, a invocação dessa ofensa, como assédio, por exemplo, assédio contra os negros, assédio contra as mulheres, assédio moral, essa questão ela vai ser considerada uma violação ao direito humano. E assim será tratada pelo Estado. Existem legislações muito robustas, claro que nem todas são aún totalmente cumpridas, pero existem legislações que colocam, por exemplo, o assédio racial, racista, como um direito humano e isso implica em uma punição e revisão de los métodos de la organização do trabalho em relação a isso, de uma forma muito mais efetiva por parte do poder judiciário, do poder político e hasta do poder legislativo. Ustedes têm, como nós temos aqui, leis muito novas, recentes sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher, a homofobia, o racismo, são leis que surgiram há 10, 15, 20 anos para cá. Bueno, entonces si una persona LGBT, como chama aqui, não sei se é também LGBT, né? Uma pessoa LGBT no trabalho é ofendida por ser do grupo LGBTQIA+, como estamos utilizando no Brasil, ela recorre a legislações que defendem os direitos humanos. E
La repercusión sobre un caso isolado es muy grande. Hay una visibilidad muy, muy más grande actualmente en la media, en los propios movimientos, el sector corporativo econômico, e há enfim, medidas são tomadas, as empresas passam a ter um pouco mais de atenção a isso. Agora, se esse mesmo representante LGBT, QI a mais, por sofrer um acidente de trabalho, for culpabilizado por ele acidente, perder um membro ou hasta morrer, nada ocorre, nada acontece, porque está regido não por los direitos humanos, e sim por el derecho de trabalho, direito previdenciário, assim por delante. Então, há uma... La muerte é apenas uma muerte. Agora, uma ofensa, um assédio, tiene uma repercussão muito maior. Claro que tiene que ter mesmo, pero por que uma muerte, um acidente, uma enfermidade não tem essa visibilidade? Porque não é considerada um direito humano com legislações que garantissem esse tipo de abordagem do Estado. Uma exceção em relação a isso é com o trabalho escravo e o trabalho infantil, que já são modalidades de trabalho, de relação saúde-trabalho, que têm uma cobertura maior do Estado, incluso com impedimentos imediatos de los empregadores nessas condições, trabalho escravo, trabalho infantil, multas muito importantes, indenizações para os trabalhadores que são retirados dessas condições. Por quê? Porque esse trabalho escravo e o trabalho infantil não está sob a ordem do direito de trabalho, está sob a ordem do direito humano. Então, são questões simbólicas que temos que pensar, e são questões também de pensarmos sobre novas legislações que possam tratar dessas questões a partir do direito humano. E já passei um pouco de 30 minutos, Jorge, eu vou terminar. Os outros dos pontos que tenho acá comigo é um pouco, o quarto ponto é a forma de mirarmos o mundo do trabalho a partir não do campo da saúde dos trabalhadores, como um campo institucional de pesquisa, de ensino e político, e sim a questão dos trabalhadores que Diego ontem, ayer, deve ter falado com vocês. A passagem do campo, que é uma questão epistemológica, e nós estamos no âmbito de uma universidade formadora, e essa questão epistemológica de compreensão de conhecimento que se cria no campo da saúde dos trabalhadores, é necessário que pensemos em uma outra ordem epistemológica de passagem não para o campo. Sabemos que o campo não dá conta de lo que necessitamos do ponto de vista de criação de um conhecimento novo. E sim, a questão. Então, são questões. E o quinto ponto é justo pensarmos em novas formas de atuação do Estado, das políticas e também do ensino, porque o que se produz em matéria e acá estamos em um espaço de formação de médicos,
y es fundamental esa discusión porque la preparación de muchas universidades son un enfoque, con foco en la preparación de médicos para trabajar para el poder económico, para los empleadores y también sob una orden contratual que é problemática. Médicos del trabalho não são médicos del trabajador, são médicos del trabalho, como eu também sou. São médicos que tratam das questões da relação saúde-trabalho com o enfoque do empregador e também sob um contrato do empregador, né? O Estado não tem ingerência sobre essa relação, que é muito problemática. A medicina do trabalho é muito problemática. Temos pessoas que são muito bem intencionadas, que têm a dignidade de defender os trabalhadores, mas não conseguem, porque há inúmeros impedimentos em relação a isso. Então, Jorge, vamos abrir o debate. Vi a Fátima aqui, acho que chegou. Não sei se ela chegou a me ouvir aqui um pouco. Vou passar para você, Jorge. Bueno, está abierto el debate luego de las opiniones, luego de esta introducción de Fadel, sumamente interesante, marcando estos 5 puntos sobre los distintos tipos de derechos y ubicando el derecho, la salud de los trabajadores en realidad en relación al derecho, lo que ha planteado estas dos necesidades de avanzar, la importancia entre el derecho y el valor simbólico que tiene para la defensa de la salud de los trabajadores en esta cuestión, y ubicando los derechos humanos y el derecho humano como una síntesis del derecho a la vida y una vida digna y un campo de lucha y de disputa, porque el derecho no es una letra muerta, no es una letra muerta y definitiva, sino que el derecho es la expresión de lo que se plasma en el mundo de las relaciones sociales en un momento determinado para distintos aspectos multifacéticos, de acuerdo a la correlación de las fuerzas sociales y políticas que integran una sociedad, por lo tanto. Pero bueno, más importante que escucharme a mí es la opinión de todos y de todas ustedes. Queda abierto este debate. Yo tengo más o menos una media hora antes que irme al plenario sindical, pero si me tengo que retirar, sigue abierto porque está Miriam y está Luciana que sostiene este espacio. O sea, adelante. ¿Quién quiere romper el hielo? A pesar que no hace frío, Fadel, hay que romper el hielo. Bueno, a manera de apertura, para que digamos algo, ¿no? Desde la provincia de San Luis, que es muy pequeñita, pero en el Congreso Argentino de Medicina del Trabajo del año 2008, propusimos para la provincia de San Luis, que tiene una característica particular en su constitución provincial, que se modifica por enmienda. Propusimos que la enmienda sea la siguiente: trabajar en ambiente saludable y seguro es un derecho humano. Creíamos que poniéndolo así, en la cúspide de la pirámide de Kelsen, por lo menos de la provincia, era un impacto, como decía recién Fadel, simbólico, sumamente importante para poder trabajar este aspecto del derecho a la salud de los trabajadores.
empezó acá una lluvia ahora. Voy a cerrar mis ventanas acá rápido. Pero estoy oyendo vocês, ¿tá? Hola, buenas tardes. Habla María. Yo creo que en los 20 últimos años de Argentina se ganó mucho con respecto a los derechos de la salud de los trabajadores. Y también hubo modificaciones con respecto a la inclusión, por ejemplo, de este grupo del LGBT, por ejemplo, que recuperó gran parte, digamos, que no tenía. Hoy hay un porcentaje, por ejemplo, es lo que entiendo en Argentina, yo soy nueva en esto, eh, que sí o sí hay que darle la inclusión. Cada tantos cupos tienen un cierto porcentaje para ser incluidos. Y también se trabajó desde el punto de vista médico sobre algunos, protegiendo, digamos, la salud de los trabajadores. Por ejemplo, con respecto a los médicos que hacen guardias, que hacían guardias de 24 horas, que prácticamente se derogó eso. Hoy las guardias son de 12 horas y activas, y nosotros en Santa Cruz, a través del Consejo de Médicos, hemos logrado de que el médico a partir de los 50 años de edad eh, puede, si quiere, dejar, si es un médico, por ejemplo, que siempre trabajó en la guardia, que necesitas estar muy activo con todos los reflejos al día. Y bueno, ya a esa edad generalmente podés llegar a tener alguna patología, hipertensión, algo que te esté alterando los reflejos. Entonces propusimos y fue aprobado por el Consejo que a partir de los 50 años de edad el médico puede elegir no estar más en un sistema de emergencia, respetando que en caso de que quiera seguir, bueno, pueda seguir, pero que no sea obligatorio que continúe haciendo guardias activas, por ejemplo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quién continúa? Bueno, yo quería preguntarles, me había quedado con la inquietud de la otra clase de preguntarles que tengo entendido que durante el gobierno de Bolsonaro hubo unas reformas laborales en esto de avances y retrocesos, en qué habían consistido, como un poquito que me quedé con la idea esa de si nos podían contar y qué impacto había tenido, si estos avances que están siempre al pie del cañón para hacer contra los derechos adquiridos en Brasil. ¿Puedo comentar, Jorge? Adelante, Fadel, adelante. No, porque curioso que Ernesto, ¿no? De provincia de San Luis, ¿no? Ernesto. Más fuerte, más fuerte. Levante el volumen. ¿Estão me ouvindo? Ahora, ouvindo? Sí. Sí. Curioso que Ernesto citou que já em 2008, né, se colocou em uma proposta de Fadel, sí, propusimos, sí, fue una propuesta. una propuesta, sí, claro, de No llegamos a lograr el objetivo. claro, O sea, se planteó otra cuestión alternativa, el derecho a la inclusión social, y modificó la Constitución en ese sí, sentido, pero no en sí, el que nosotros proponíamos,
desde nuestra organización nacional, que era la Federación Argentina de Medicina del Trabajo. Perfeito, perfeito. Me acordei da resolução da Organização Internacional do Trabalho há algum tempo, considerando a questão da saúde dos trabalhadores como direito fundamental, né? E pero não falou de direito humano, falou de direito fundamental. Todos os direitos que são legislados no Estado de Direito é direito fundamental, direito à saúde, direito previdenciário, direito laboral. Então, por que há alguns anos que a OIT que tem uma hegemonia reguladora mundial, global, hasta hoje, é uma questão que muito me intriga também, hace muito, porque a Organização Mundial de la Salud não possui a hegemonia de regular globalmente as questões do trabalho, de la saúde no trabalho. Há uma exceção. A Organização Mundial de la Salud propõe, claro, regulações globais sobre a saúde, menos no trabalho. É muito curioso, né? Porque a própria Organização Internacional do Trabalho nasceu em 1919 com 19. um propósito economicista, econômico. E é como eu falei um pouco antes, não é uma organização internacional do trabalhador, é uma organização internacional do trabalho. Isso é muito simbólico, né? Solamente os operários italianos, com o movimento obrero, né, italiano, intentaram algo parecido com isso, o direito laboral como direito humano, mas também não falavam dessa expressão que hoje é muito importante, direito humano. E aí queria colocar uma coisa que me olvidei, que é a questão dos movimentos sociais que lutam por direitos humanos em suas lutas específicas, antirracistas, etc. A chuva ampliou acá agora. Esses movimentos não trabalham suas lutas com a centralidade do trabalho. Trabalham com questões fundamentais para a defesa contra a discriminação, a estigmatização e preconceito, enfim, mas não consideram a questão do trabalho como central em suas lutas. Então, uma das questões também que invocamos como direito humano é porque há que haver novas formas de organização interseccionais entre o movimento obrero, o movimento sindical, com os movimentos de luta por os direitos humanos. Isso seria também uma forma de compatibilizar suas lutas, incluso introduzindo a categoria trabalho como central na luta por movimentos por direitos humanos, sabe? Essa é uma questão. A Maria Cantero falou sobre uma conquista, me parece que muito localizada, né? Muito importante, que aconteceu na província. Me olvidei de onde foi. Santa Cruz, Patagônia. Patagônia, sim.
Pero seria uma coisa para se discutir nacionalmente, né, para se ampliar, enfim. E a questão de Tamara, a reforma laboral, que muitos acá chamam de deforma laboral, foi uma deformidade, não uma reforma, porque toda reforma nós outros sabemos que vêm para não para garantizar mais direitos, mas para disminuir os direitos e para ampliar os poderes econômicos, né? De los dueños del poder, claro. Agora, o impacto da reforma laboral brasileira foi mais econômica sobre a questão da contribuição sindical e alguma coisa como na questão da justiça do trabalho. A reforma laboral amputou o movimento com duas pernas. O acesso à justiça do trabalho e a não contribuição sindical que não passou a ser mais obrigatória. Então, foram esses os dois, e esses pontos aún não tiveram nenhuma solução hasta agora. Continua assim, o movimento sindical está muito flaco, muito fragilizado, e vamos ver, né? Vamos ver como é que vai caminhar isso. Foi um pouco antes de Bolsonaro, foi ainda no governo de transição, depois do golpe da presidente Dilma. É isso. Fadel, no sé qué pasó. No sé si está ahí o se fue. Fadel, me Eu estou aqui, é porque... me gustaría, si usted Ah. puede, en unos minutos, ampliar el concepto que me parece sumamente importante de diferenciar entre trabajo y trabajador, porque uno de los núcleos centrales de su exposición gira en torno a justamente hacer esta diferenciación entre el trabajo y el trabajador, que se lo quiere presentar como sinónimos, pero tienen unas claras diferencias. Me gustaría que usted, si puede profundizar un poquito unos minutos sobre estos dos conceptos y la diferencia. Do ponto de vista conceptual, a saúde de los trabajadores, e o nome é intencional, tem um lastro histórico, foi movimento de contra-hegemonia a dois campos de atuação sobre o mundo do trabalho, que é a medicina do trabalho e a engenharia de seguridade, né? E também como base de contra-hegemonia contra o direito laboral, o direito do trabalho. Então, isso é muito claro. Por que falamos de saúde dos trabalhadores e não medicina do trabalho? A representação simbólica dessa diferenciação é muito grande. Talvez nós tenhamos que recorrer ao movimento obreiro italiano, onde se cunhou o conceito de saúde dos trabalhadores. A primeira coisa, e para mim mais importante, é que quando se habla de mundo do trabalho, medicina do trabalho, direito do trabalho,
eh, nosotros no estamos colocando con la énfasis y la cuestión conceptual de que los trabajadores tienen que trazer para sí la posibilidad de decisión. Los trabajadores tienen que tener voz, obrigatoriamente, obrigatoriamente. Tudo que se faz no mundo do trabalho a partir de conceito de saúde dos trabalhadores passa por los trabalhadores. Simples assim. Essa é uma questão fundamental. E aí temos outros fatores também, na questão de la não delegação, não delegar ao técnico, não delegar ao patrão. Para isso, temos que ter uma lei que garantisse isso, que garanta isso, né? A não monetarização de la saúde, como era no movimento obrero. A saúde não se vende, nem se delega, se defende, né? A defesa que é tratada por los trabajadores e a partir deles. E parece que essa seria, assim, do ponto de vista conceptual, o principal. Mas temos um problema aí. Que o próprio movimento sindical não tem muito essa reflexão e essa incorporação conceptual em matéria de saúde. Nós acompanhamos durante muitos anos, décadas, que toda a luta sindical, que com mobilização importante, greves bem-sucedidas, a pauta era salarial. A saúde normalmente estava em la pauta de luta, de la greve, pero quando se chegava a um êxito da questão salarial, a saúde voltava a ser olvidada completamente. Então, há um problema, porque essa conceptuação depende de uma mobilização muito forte da classe obrera com foco em la saúde. Com foco em la saúde, né? E isso não temos uma cultura disso. Não há cultura em relação a isso. Creio que um dia haverá, porque as questões de saúde cada vez mais são mais negligenciadas, mais graves, e é muito provável que tenhamos algum movimento futuro em relação a essa questão, né? Não sei se respondi. Eu acho que o Jorge queria mais. Pode falar, o que mais você quer? No, tienen que decir los colegas si usted respondió o no, Jadel, porque siempre le voy a pedir que explique un poco más, así que digan los colegas si usted ha respondido o no a su pregunta. Estoy buscando, mientras le hacen otras preguntas, otras observaciones, el documento que ayer compartió Fátima sobre un trabajo suyo, donde me gustaría que se profundice también en su concepto crítico sobre la medicina del trabajo, que me pareció, cuando Fátima lo mencionó, sumamente importante. Además, útil para un discurso que pienso pronunciar el día 23. Le voy avisando que le vamos a robar letra, digamos, como usted conoce, como además Fadel toca la guitarra, canta muy bien, es un amante de la música, y él debe saber muy bien qué quiere decir Somos los Salieri de Charlie, le robamos letras a él, así que
nosotros somos Sayeri de FADEL en muchas ocasiones. Así que, bueno, que si alguna pregunta, algún comentario, yo quiero ubicar este. Tengo una curiosidad. Quería preguntarle si se hizo algún documento a nivel de Mercosur, por ejemplo, con respecto a lo que es medicina del trabajo. Não, é que eu saiba, não. Não sei se Jorge tem essa discussão. Nós tivemos um encontro muito importante em 1985, né, Jorge? Em Sí, que encontro Mercosul de uma criação de uma rede de saúde do trabalho na América Latina. E nós fizemos uma resolução final que, claro que hoje, 30 anos depois, né, necessitaria uma revisão. Há uns 5 anos eu revisitei esse documento e utilizei também, porque me parece bem atual. Mas essa discussão entre medicina do trabalho e saúde dos trabalhadores é uma discussão maldita, não é bem aceita, nem pela medicina, né? Nem pelo poder econômico, nem pelos profissionais que trabalham sob a ordem de um contrato, porque o médico do trabalho e, por exemplo, proponer algum cambio en el ambiente de trabalho, oyendo os trabalhadores todos se reunindo para fazer os cambios, esse médico será rapidamente chamado a se retirar de onde trabalha, né? Já um pouco falando sobre que pergunta do Jorge. Não há possibilidade de se ter uma medicina do trabalho que sirva a los patrones. Por mais que não queiram, por mais que não queiram, por mais que sejam bem intencionados, né? Por a forma de organização do Estado, em que os médicos e profissionais enfim, da saúde, do trabalho, sejam empregados de los patrones, não há possibilidade. A possibilidade é que haja um câmbio, por exemplo, em que o médico seja um agente público dentro das empresas. Seria uma possibilidade. Médico do trabalho, engenheiro da saúde, se fuera empleado do Estado, como há, por exemplo, em algumas áreas de interesse econômico muito forte. Os fiscais da saúde dos animais na pecuária brasileira, os fiscais não são contratados pelas empresas, são fiscais do Ministério da Agricultura. Por quê? Porque estão tratando dos bois, das vacas, dos porcos, né? Porque, por que não fiscal da saúde dentro das empresas? Principalmente nas grandes empresas, onde há uma quantidade muito grande de empregados. Essa é uma discussão complexa, pero é muito clara. Me parece que é muito claro isso, né?
La enfermedad del trabajo es escondida, ¿no? Escondida, incluso por los médicos. La doença, la enfermedad del trabajo no es reconocida por los médicos de la empresa. La gran mayoría de reconocimiento en Brasil de las enfermedades del trabajo, la grande mayoría é reconhecida pelo Poder Judiciário, porque os médicos não las reconhecem. Por exemplo, as lesões por esforços repetitivos de las mulheres que trabalham são porque elas, em suas atividades domésticas, lavam louça, passam roupa, né? Pegam, embalam seus bebês, suas crianças. Não é pelo trabalho, é pelo que fazem em casa, ou porque andam de motocicleta, e os homens também, porque, sei lá. Então, lastimavelmente, a realidade é essa. Agora, a formação do médico do trabalho, claro que aqui nós temos uma exceção do que está ocorrendo acá agora. A formação não passa por suas cabeças essas questões. É uma formação completamente distorcida, mentirosa, né? Hoje está na moda fake news, enfim. Então, é um pouco isso. Não sei o que vocês acham disso? Ahí voy a A ver. compartir, voy a compartir con ustedes. Ahí, esto es del año 2015, es el Plan Regional de Salud y Seguridad de las y los Trabajadores Mercosur, por resolución 425 del Grupo del Mercado Común, tiene por objetivo generar desarrollo de acciones, aplicación progresiva y tendiente a promover y proteger la salud y seguridad de los trabajadores en el marco del Mercosur. Esto es lo que está publicado oficialmente acá en la Argentina. Hubo trabajo intenso alrededor de esta cuestión, y el Mercosur fue oscilando de acuerdo a las condiciones políticas cambiantes que hubo en el continente. Cuando hubo políticas de integración, había una comisión específica que era la comisión número 5, que era la Comisión de Salud, donde algo de este tema se abordó, y en la Comisión de Trabajo, pero luego esto quedó en una especie de catálogo de buenas intenciones, no adquirió carácter de ley o de entrar en vigencia para todos los países. Sí ocurrió con el tema de lo que se trabajó en el Mercosur, fundamentalmente alrededor desde el 2010, 11, 12, 13, 14, se trabajó en la comisión sobre seguridad social, y entonces ahí sí hay alrededor de las jubilaciones, por ejemplo, los aportes que se hagan de los trabajadores que trabajen en cualquier país del Mercosur, digamos, son contabilizados para la cantidad de aportes necesarios para poder jubilarse. Si uno trabaja una cantidad de años en Brasil, en Uruguay o en Argentina, y luego hay un sistema que unifica esos aportes y permite a los trabajadores formales registrados
poder jubilarse. Sabemos que en todos nuestros países que integran el Mercosur, la informalidad del trabajo es un porcentaje muy alto de la población económicamente activa. Otro de los acuerdos que están vigentes todavía al nivel del Mercosur es alrededor de la cobertura por parte de las obras sociales o la seguridad social, la posibilidad de ser atendido en el SUS, en Brasil, si uno es argentino, o viceversa, la posibilidad de si trabaja en alguna rama de actividad puede ser atendido por la obra social correspondiente en la Argentina. O sea, si viene un brasilero, por ejemplo, si viene Fátima o viene Fadel, que hacen sus aportes a la seguridad social desde el lugar donde están trabajando, la obra social de la universidad, tiene que atenderlo. No solo pueden ser atendidos en el marco de la salud pública argentina, sino que quienes nos dan a nosotros la cobertura médica o psicológica, odontológica, tienen la obligación a ustedes de atenderlo por un acuerdo que hay en el Mercosur. Eso hasta donde yo sé y conozco. Pero como dice Fadel, el documento que planteaba, que era mucho más profundo que lo que adoptó el Mercosur, no pudo penetrar a pesar de algunos gobiernos progresistas que tuvimos en la agenda y en la legislación obligatoria del Mercosur. Fátima, ¿usted quiere agregar algo antes que cerremos este interesantísimo encuentro con ustedes, queridos hermanos y hermanas brasileras? Hola, buenas noches. Oi, Fadel. Consegui llegar a tiempo de escucharte. Y solo una cosa muy importante. Excelente que hay un grupo, un equipo tan grande de personas asistindo en ese momento, porque es nuestra esperanza de que profesionales de medicina y de trabajo de Argentina tengan una mentalidad más amplia do que las que tradicionalmente tienen los que trabajan solamente por tener plata al fin del mes, terminar su vida, ganar más plata, más plata. Esta mentalidad colectiva, que importante que es esse momento, Jorge. Excelente este grupo, porque assim empezamos a construção de alguns momentos importantes de Brasil, como a reforma sanitária. Talvez com esta consciência mais crítica, mais ampliada, mais grande de um médico, de uma empresa, de um médico de trabalho e sua relação com toda a gente, com os empregados, com os trabalhadores, com sua família, com sua história, pode ser um cambio muito importante para toda a relação que tem a importante posição de médico em la sociedade. Porque, como estava perguntando a Tâmara perguntou a nós sobre o papel de la reforma em governo que passou, que não nos gusta nem lembrar o nome, pero o Conselho Federal de Medicina foi extremadamente importante e favorável a las fake news, a las coisas. Este foi muito importante. Então, é um liderazgo muito grande lo que ustedes têm para começar essa reflexão mais ampla do que pode ser realmente um cuidado em la medicina, e não somente um cuidado de trabalho, sino um cuidado e uma promoção de gente, de trabalhadores, cambiando a forma de trabalho, claro,
E penso que a proposta de pensar esta coisa mais ampla que Fadel apresenta a nós é bastante importante, además de não sermos advogados, pero esta crítica não trae outros, são direitos, e direito não tem interlocutor, e direito de saúde, seguramente, os interlocutores são os profissionais de saúde. Assim, penso que é muito importante que vocês escutem, pensem e talvez construam espaços novos em Argentina, em conjunto com acá, o Movimento de Brasil, para que esta nova mirada por saúde, por vida e por trabalho seja construída nos próximos anos. Isso. Muchas gracias, Fátima, como siempre, muy clara, y sus recomendaciones, opiniones y deseos serán recogidos acá y llevados adelante. Bueno, si no hay algún comentario más, quedamos en invitar a Fátima y a Fadel que vengan para el cierre de este año, que va a haber un gran asado en Pueblo Ester. Así que de finalización de este primer ciclo del año. Así que va a ser calor, Fadel, digamos, hay piscina también, así que si el calor es excesivo, se podrán refrescar un poquito. Pero bueno, les agradezco de todo corazón, también en nombre de la doctora Silvia Hielo, que ustedes la conocen, una compañera tan querida, que está a cargo de la dirección del posgrado. También quiero transmitirle a ustedes dos y a Diego el agradecimiento por esta generosa, desinteresada y comprometida participación en nuestro posgrado. No será la última, entonces los esperamos para festejar el cierre de este año, ¿no? Y para que vuelvan a intervenir en unas clases en el año próximo. Un fuerte abrazo, un saludo y como todas nuestras clases, que tengan un buen descanso, una buena cena. Yo me voy que llego tarde al plenario que tenía que estar. Un abrazo a todos, a todas. Chao, buenas noches, muchas gracias. Gracias, Fadel, gracias, Fátima. Chao, hasta el miércoles. Tina. Gracias. Chao, gracias, hasta luego. muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao.